Olá pessoal, meu nome é Cláudio, eu sou sócio aqui no CMO Advogados e advogado trabalhista, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma iniciativa trazida pela Justiça do Trabalho ou pela legislação trabalhista em termos emergenciais, também por força da pandemia de Covid-19, que alterou sistematicamente todas as relações trabalhistas, alterou as nossas vidas como um todo. Mas enfim, diante de medidas emergenciais ditadas pelo governo federal como forma de preservação dos postos de trabalho, das vagas de trabalho, houve uma autorização temporária para que fosse promovida uma alteração sistemática na forma de se trabalhar, com a alteração do trabalho presencial para o teletrabalho. Mesmo naqueles casos onde o empregado foi contratado para o trabalho presencial. É uma medida excepcional, óbvio, justamente porque, no afã de se proteger a saúde e a segurança de todos nós, diante desse momento histórico pandêmico, evitando-se esse deslocamento desnecessário, algumas dessas atividades puderam ser temporariamente transferidas para dentro de casa, de modo que os trabalhadores não fossem tão suscetíveis ao vírus, ao contágio durante o trajeto de ir e vir para o trabalho. E feito isso, no ano corrente, ano de 2021, temos em vigor uma medida provisória, é a medida provisória 1046, datada de 27 de abril agora de 2021, e ela traz algumas flexibilizações de regras trabalhistas que a gente conhece, está mais habituado a vivenciá-las. E ela trata da questão do teletrabalho. Então, pautada nessa chancela governamental, os trabalhos presenciais puderam ser transformados em trabalhos remotos ou teletrabalhos, desde que o empregador que optasse por esse caminho comunicasse essa sua decisão, que é unilateral, com 48 horas de antecedência. Então, cabe ao empregador que queira, se é que ainda não fez, que queira transferir o trabalho presencial do seu empregado, do seu colaborador, para o sistema remoto, para o home office, como comumente falamos, ele deve comunicar isso com 48 horas de antecedência, dizendo que também com 48 horas, seja porque a pandemia acabou, seja porque o serviço exige, ele pode chamar o empregado de volta para o ambiente laboral, para o ambiente empresarial. E isso tudo, essa comunicação, respeitando-se as 48 horas que eu acabei de falar, ela deve se dar através de um termo de aditamento ao contrato de trabalho. Ou seja, o empregador ele pode unilateralmente optar por esse caminho, mas ele deve formalizar essa sua decisão numa comunicação dada ao empregado. E o empregado ele deve atestar a sua ciência quanto a isso, ciente de que também, com 48 horas de antecedência, em ele sendo comunicado dessa necessidade de retorno para o trabalho presencial, ele assim deve promover. Só que essa mudança, ela traz consigo algumas implicações muito radicais. Por quê? Para que o trabalho pudesse ser continuado à distância em casa, muitos trabalhadores tiveram que adaptar os seus respectivos lares. Então, cabe às partes, nesse caso, combinarem exatamente como eles vão proceder. Quem vai dar o maquinário para o trabalho quando isso faz necessário, quem vai custear a internet, toda aquela estrutura de trabalho. Por quê? Por vezes, o próprio trabalhador já tem isso tudo muito facilmente instalado na casa dele. Mas quando ele não tiver, ele pode assim exigir, e a empresa pode inclusive custear uma melhor internet, pode fornecer
a título de comodato, uma cadeira mais apropriada para o trabalho, pode fornecer o equipamento necessário que ele precisa para trabalhar, e isso tudo as partes costumam ou devem costumar a colocar isso expressamente nesse termo de aditamento ao contrato de trabalho. Aquela velha máxima, o combinado não sai caro. Então, todos eles devem combinar como vai se dar essa sistemática transitória emergencial. Até porque, nesses casos, a empresa ela também vai economizar o vale-transporte. É lógico que o vale-transporte não vai precisar mais ser fornecido nesse período em que o trabalhador está em casa. Mas e o vale-refeição? Há convenções coletivas que pregam uma regra a ser seguida nesse caso. Mas e quando essas mesmas convenções coletivas, que, por óbvio, só se aplicam àquela determinada categoria profissional, nada falarem, forem cientes quanto a isso? Então, mais uma vez, empregado e empregador combinam, até porque, independente do empregado estar em casa, ele precisa se alimentar. Agora, há casos onde eles diminuam ou cessam esse fornecimento desse benefício, mas em troca garante o custeio de uma internet mais apropriada, ele fornece uma cadeira que garanta uma posição mais ergonômica para o empregado, ou seja, tudo isso é fruto de um melhor combinado entre as partes, ok? Agora, só é preciso destacar que é dever do empregador nessas condições também instruir o seu funcionário, o seu colaborador, sobre como se portar, sobre como trabalhar em casa, porque ele não está habituado a isso e, no médio, no longo prazo, essa postura errada, de repente uma utilização de uma cadeira não apropriada para o trabalho, uma falta de luminosidade naquele determinado espaço dentro da casa do trabalhador, pode acarretar doenças, prejuízos, e esses prejuízos, essas moléstias, essas doenças podem sim se vincular ao trabalho e serem consideradas doenças ocupacionais. Então, as grandes empresas ou as empresas que têm uma assessoria de segurança do trabalho, nesse caso, deve elaborar cartilhas, deve disponibilizar o técnico de segurança do trabalho para que esclareça as dúvidas competentes, deve, se possível, mesmo que por amostragem, enviar esse técnico de segurança do trabalho na casa, na residência do trabalhador, para que ele se certifique de que todos os cuidados laborais foram tomados. Tudo isso garante transparência, garante lisura e garante a certeza de que o empregador está zelando pela saúde, pelo bem-estar do seu empregado e evita que lá na frente situações como essa sejam discutidas na justiça em termos de uma busca, de uma constatação de uma doença ocupacional, o que é sempre desgastante, o que é sempre expositivo para as duas partes. Acima de qualquer coisa, temos mesmo que preservar a saúde e a segurança de todos nós, trabalhadores. Enfim, eram pequenas considerações e reflexões sobre um assunto tão complexo e tão novo, e eu espero ter contribuído de alguma forma com esse melhor entendimento, com essa melhor compreensão por parte de todos. Mais uma vez eu agradeço a atenção e os convido a se inscreverem no nosso canal institucional e nos seguirem, porque aqui a gente faz questão de trazer sempre algum compartilhamento e alguma novidade do mundo jurídico. Muito obrigado.